E aí galera, beleza? Bom, vamos continuar então falando um pouquinho sobre CSS, um pouquinho mais, né? Tem bastante coisa para falar sobre CSS e vamos entender um pouco mais de alguns atributos aí, tentar utilizar isso da melhor forma possível. Bom, vou apresentar aqui rapidinho o que nós vamos fazer aqui, provavelmente nas aulas futuras aí. Nós vamos desenvolver esse projetinho aí, que é um projeto que eu tenho que desenvolver. E, bom, nós vamos deixar ele bem posicionado, centralizado, óbvio, né? Então, é um site de escola de músicas que eu vou ter que estar desenvolvendo. À medida que eu for desenvolvendo alguma coisa a mais para ele, eu vou colocando. Então, praticamente, isso aqui é um funcionamento de um layout, né, bem simples, podemos dizer, mas se você fizer com CSS, vai carregar rapidinho, beleza? Então, enquanto isso, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre outras coisas relacionadas ao próprio CSS, beleza? Então, vamos abrir aqui o nosso River. Nós vamos falar um pouquinho sobre CSS. Na aula passada nós deixamos o nosso site, né, mas decididinhos, claro, só mudei a cor do fundo dele aqui, só para vocês poderem entender melhor. E hoje nós vamos falar sobre, nós vamos começar agora a posicionar nosso layout, beleza? A aula é bem curta, não vai ter que falar muita coisa, mas eu vou tentar aí falar rapidinho sobre o layout. Deixa eu abrir aqui a nossa página principal, beleza? E vamos aqui para os nossos códigos CSS. Bom, então vamos lá, gente. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre as divs, né? Acredito que se você está estudando CSS, é importante conhecer um pouco também de HTML e eu acho que é fundamental sempre ler. Então, beleza. Aqui é div, né? Div nada mais é do que, o próprio nome já fala, divisão. Então, eu encaro como eu tenho na minha cabeça quando eu falo de div, eu entendo que são blocos, né? São praticamente um momento que você, usando o CSS, você consegue controlar seus divs para onde ela vai, para onde ela deve estar, beleza? Então aqui é um momento de experiências, então nós vamos utilizar as experiências para tentar posicionar o nosso site onde nós quisermos, principalmente em relação à imagem, né? Então nós vamos estar utilizando as divs. E como nós vamos atacar as divs? Bom, a partir do momento que você identifica a div, ou seja, como você dá um ID para a div, chama-se identificação, todo mundo, boa parte da galera deve conhecer isso. Então, para você atacar, para você referenciar essa ID aqui no CSS, você tem que iniciar com o jogo da velha, beleza? Então nós vamos iniciar as divs que a gente fez aqui. Claro, quando você vai dar atributos dentro dessa div, sempre você abre chaves e fecha chaves, beleza? Então nós vamos referenciar todas elas, a nossa div topo, que vai estar nosso topo, a div logo, que nós não vamos falar dela, nós não vamos usar ela agora, mas brevemente nós vamos usar ela, para ficar tranquilo. Nossa div de navegação, né? Então, você pode ver que eu vou identificar aqui o menu, né? Sendo que nas listas aqui não ordenadas aqui, eu identifiquei nosso menu aqui, beleza? Então, mas não vamos falar dele agora não. Nós vamos falar dele em outras coisas, que quando nós for utilizar o nosso menu, existem muitas maneiras de utilizar o menu, nós vamos usar algumas aqui, né? Bom, e a nossa div conteúdo, né? Onde está o nosso conteúdo, beleza? Gente, é muita coisa para poder falar, mas a gente vai tentar exemplificar o máximo possível. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, antes de mais nada, quero dizer que assim, é importante, na hora de você usar o CSS, coloque a altura nos seus blocos, nas suas estruturas de controle. Se você souber, se tiver certeza de que aquela estrutura de controle que você está montando, na realidade ela não vai ter um conteúdo que vai ultrapassar o limite dela, porque a partir do momento que você determinar aquele limite ali, automaticamente, quando você tiver um conteúdo maior que aquele limite que você determinou, automaticamente vai ultrapassar, entendeu? Então é importante saber disso, né? Se você sabe que se eu colocar aqui no nosso conteúdo, se eu determinar a altura dele, suponhamos que a gente tem um texto que tenha mais de 600 linhas. Automaticamente, se eu colocar um texto com 455 pixels, não vai suportar, automaticamente vai estourar, o texto vai estar vazando, vai ficar uma coisa totalmente inapropriada para o que a gente está buscando
dentro do CSS. Então primeiramente eu vou determinar aqui a largura, né? A largura da nossa div corpo. Cadê? Vamos aqui, nós vamos arrumar. Beleza? Vamos determinar a largura, vou colocar uns 850 pixels. Tempo curto, beleza? Então nós já temos aqui uma largura. Então tá. Só div corpo é onde está contendo tudo, né? É tudo corpo ali. Eu sei que é um corpo dentro do corpo, porque o bar é corpo, então estou determinando outro corpo, né? A nossa div topo, nós vamos determinar a altura dela, né? Já vou explicar por que a altura dela. Bom, galera, eu preparei aqui também um background. Então nós vamos aqui colocar aqui um background também, preparar um background só para a gente ter mais ou menos uma noção. O background tem bastante, a gente pode usar ele de várias maneiras, depois a gente vai também usar ele com mais, vamos dar uma utilizada nas nossas divs aí. Beleza? Vamos ver como ficou como vai ficar agora estilizando já. Ó, então vamos ver que já deu uma mudada. Tá vendo aí? Olha que bacana. Aqui já o nosso topo está estilizado já. De acordo com o que a gente terminou, você vê que ele acompanha a largura, no caso do corpo, né? Isso é importante no caso aqui, beleza? Então vamos aqui na nossa div de navegação. Aqui é importante, é aquilo que eu falei no começo. Importante você saber se você vai determinar aqui, no caso, vou determinar aqui a nossa largura primeiro, né? 145 pixels, pode ser qualquer medida que esteja saber o que você queira. Então vamos ver como que ficou aqui. Opa, vou determinar uma cor aqui, né, para a gente também saber como que está andando a nossa equipe de navegação. Então beleza. Olha lá, a nossa equipe de navegação está bonitinha, totalmente estilizada, né? Eu vou determinar um weight aqui, galera, só nível de teste mesmo. Vou colocar aqui 450 pixels de altura, só para a gente entender. Aí, para a gente entender, para nós podermos entender a nossa div aqui, beleza? Bom, vou dar uma mudada aqui na cor do nosso topo também. Aqui o que acontece? Ele tem a mesma cor, no caso aqui do nosso. Vou mudar aqui a nossa cor da fonte, porque daí a gente vai conseguir entender onde estão os tópicos, entender as cores, bonitinho. Beleza? E vamos também agora determinar o nosso conteúdo. Vamos dar um background para o nosso conteúdo. Vou colocar a mesma cor que está aqui no fundo da div de navegação. Não, vou mudar. Vou colocar outra cor aqui, por exemplo. Beleza. E vou determinar o width, a largura dela, né? Vou colocar uns 550, 570 pixels, com certeza. Vamos ver como é que ficou. Ó, agora vem a pergunta, né? Por que a nossa div conteúdo não está aqui na lateral? Então nós vamos descobrir isso na próxima aula, usando o atributo float, o atributo flutuante, para a gente começar a organizar esse nosso conteúdo aqui, né? A gente vai tentar estilizar melhor o nosso site. Beleza, galera? Então, por enquanto nós vamos falar só sobre layouts. Vamos tentar usar os atributos. Depois nós vamos usar os atributos fonte que existe, né? Existem vários atributos existem as classificações dos atributos do atributo fonte, que aí são várias, né? Então nós vamos estudar algumas delas aí depois que a gente tiver o nosso layout praticamente estilizado, bonitinho. A gente vai estar utilizando aí ela de várias formas. Beleza? Até na próxima, galera.